eu trago aqui a íntegra, né, da nota da defesa. Recebemos com serenidade e respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Reiteramos que o maior interessado no esclarecimento célere dos fatos é Anderson Torres. Vem para cá, Leandro Rezende e Renata Agostini, porque para entender a dificuldade que está sendo tirar Anderson Torres da cadeia, você precisa entender isso aí, ó. Ele virou uma peça central para entender o xadrez que levou ao 8 de janeiro, gente. Ele era o secretário de segurança da época, ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha PF e PRF nas mãos. Ele era o cara que tinha a minuta do golpe dentro de casa. Assim, todos os caminhos levam a Anderson Torres. E o avanço das investigações não está ajudando, né? Todos os comandantes da PM do Distrito Federal que foram falar, tudo deixa muito claro que algo de ruim ou de não correto aconteceu, porque não tinha nada para defender a capital federal. Não tinha nada. Viaja para os Estados Unidos, ciente de que ia ter esse negócio, é demitido pelo Twitter, pela CNN, na verdade. Foi aqui que a gente deu primeiro. Porque, por completa inação, volta preso, pelo que está sendo considerado omissão dolosa. O que significa isso? Que ele teve a intenção, né? Seja porque quis, ou seja porque assumiu, causou um dano tão grave que o dolo está aí no direito administrativo, assim que funciona, né? Que é você faltar com a sua função de uma maneira tão bizarra, é como se um médico pegasse um serrote para operar e depois dissesse que não tinha intenção de ferir o paciente, entendeu? É mais ou menos isso que a justiça está dizendo. Então, ele virou uma peça central, todos os caminhos levam a ele e os caminhos, infelizmente, não são luminosos. Renata Agostini. São várias frentes de apuração que a gente tem nesse momento na Polícia Federal. Um assunto vai conectando o outro, né? A gente falava há pouco justamente de como a PF também já mapeou essa viagem que ele fez à Bahia, como as oitivas, os depoimentos estão reforçando as linhas de apuração da Polícia Federal. E isso que me parece muito importante da gente lembrar. Um ator político, mas nesse caso um secretário de segurança, ou seja, alguém que está naquele momento num cargo público e um cargo dessa importância, ele tem a obrigação de agir conforme as leis e de se planejar para esse tipo de evento. Então, a gente está falando aqui especificamente da função do secretário de Segurança Pública, mas isso é o de um servidor ou de alguém que esteja exercendo um cargo público em qualquer função. Ele tem a obrigação de usar dos meios que a eles são fornecidos, então uma equipe custeada pelos cofres públicos, perdão, usar os reportes de inteligência para se armar e tomar decisões. Quando ele fala em fazer isso, ele tem de responder, ainda que não houvesse uma intenção de que, no fim, não desse certo a atuação pública. Então, ele é cobrado para agir conforme se espera que alguém haja no exercício do seu cargo. Tem que se planejar para resguardar a coisa pública diante, nesse caso a gente estava falando de uma manifestação, diante de uma organização de uma manifestação. Resguardar a coisa pública, resguardar a segurança da comunidade, das pessoas e, no limite, dos próprios manifestantes. Então, tudo isso tem que estar no planejamento. Então, se o planejamento falhou, ele é cobrado. Nesse caso, quando a gente está falando da atuação de Anderson Torres, é muito pior do que isso, porque o que se está tentando entender é se ele agiu deliberadamente para o planejamento falhar. Por que eu estou falando isso? Primeiro, quando se levanta, mas no final está todo mundo só falando do Anderson Torres, a culpa é só do Anderson Torres? De forma alguma, parece que está o tempo todo mundo falando que a culpa seria apenas e tão somente de Anderson Torres. A gente viu que o próprio Palácio do Planalto, na figura do presidente da República, dias depois falou, olha, eu estou convencido de que teve erro aqui, de que teve problemas aqui dentro do Palácio do Planalto para que essa quebradeira acontecesse. Porém, ele, como era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a quem cabia o Distrito Federal resguardar a esplanada dos ministérios e garantir a segurança naquele dia, sim, se deposita nele uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, uma série de críticas e, como a gente viu, ele está
preso desde janeiro, porque já havia elementos suficientes que apontavam para a atuação dele. É nesse ponto que ganha tanto protagonismo as investigações e o Anderson Torres começa a ficar tão no foco. E como a Dani lembrou mais cedo do roteirista, o roteirista com requintes de crueldade nesse caso, porque quando se vai na casa de Anderson Torres, alguém que, né, versado justamente no mundo da segurança e deveria, né, entender que ter um documento impresso, né, falando, dando indicações para algo que é lido acertadamente como uma tentativa de golpe, é realmente uma cereja do bolo em todos esses elementos que já se colocavam e apontavam para ele. Leandro. Mais cedo eu estava aqui na programação da CNN tentando listar todos os problemas que o Anderson Torres tem, né? Figura-chave do 8 de janeiro, minuta do golpe encontrada na casa dele, operação da Polícia Rodoviária Federal também, que ele vai precisar prestar esclarecimento agora na segunda-feira. E aí a Muriel, nossa colega aqui, apresentadora do Live, me lembrou que era até o Ibama, né? O Ibama foi algumas vezes na casa do Anderson Torres para fazer... Ele tinha aves silvestres, raras, né? Que ele não tinha autorização para ter. Que ele não podia ter. Então, assim, é uma coleção de problemas do Anderson Torres muito grande. E aí o que me chama a atenção dessa semana, né? Eu conversei com algumas pessoas ali ligadas ao ex-ministro da Justiça, é que eles estão tentando vender, colocar para a Justiça, para o próprio Supremo Tribunal Federal, a ideia de um espírito colaborativo. Eles entregaram, por exemplo, aquele celular que o Anderson Torres extraviou nos Estados Unidos. A senha, né? Porque o celular ele esqueceu. O celular ficou. Estados Unidos. Aí eles eles entregaram a senha da nuvem desse celular, né? O iCloud ali, enfim, seja lá qual nuvem for o drive, eles entregaram essa senha para que os investigadores possam acessar as mensagens que estavam nesse celular do Anderson Torres, que é o celular que ele usa no 8 de janeiro, né? E aí o que tem dentro desse celular são mensagens do Anderson Torres recebendo preocupação de várias pessoas que estavam no Distrito Federal no dia 8 de janeiro, juízes, promotores, pessoas que orbitam o mundo do Anderson Torres, falando com ele sobre isso, políticos também pedindo providências, esclarecimentos, mas o que a defesa alega é que não tem ali nada que seja muito comprometedor, que eles decidiram entregar isso agora, que isso já deveria ter sido feito, mas que eles só fizeram agora porque a defesa mudou, a estratégia mudou e eles perceberam que precisam adotar um espírito colaborativo para ver se o Anderson Torres consegue sair da prisão. Esses esforços todos para colocar esse espírito colaborativo não deram certo, porque nesse último recurso o ministro Alexandre de Moraes negou a liberdade, ainda que condicional, do Anderson Torres. Então ele segue preso nesse cenário de tristeza, enfim, e na mira de tantas investigações. Tem uma questão que quando você vai falar com as pessoas, porque tem assim, gente, quando a gente fala as coisas aqui, né? E óbvio tem uma resposta que é da política e ela fica muito amplificada, né? Por conta das redes sociais, que são feitas mesmo para manietar os instintos mais primitivos, digamos assim, né? Elucidar, então faz-se uma espuma, né? Como se fosse uma campanha da imprensa, ou da Daniela, ou da Renata, ou do Leandro contra a personagem A, B ou C. Mas existe o mundo da realidade, da vida real, quando você está ali, que essa realidade se torna intransponível, que é o caso do Anderson Torres, né, que sempre tratou a imprensa daquela maneira jocosa, quando, né, embarcava um pouco nessa agenda bolsonarista histriônica que mobiliza os aliados do presidente nas redes sociais. Quando essa realidade se transformou em transponível, e aí você vai conversar com as pessoas que, de fato, agora estão com ele, né, e são poucas, né, e fazem a ele uma análise da situação, né. Eu acabei de falar com uma pessoa que está ali ajudando no caso, né, e eu falei, a situação dele é muito ruim, e a resposta foi, é mesmo. Por que é? É. E deixa só eu... Por favor. Porque não, na verdade, é uma curiosidade, né? Uma seguidora aqui mandou pra gente, pra mim, no caso, né? O nosso André Fernandes. Edu, posso fazer aquela coisa que a direção odeia? Que a gente faça? Eu vou só mostrar aqui pra vocês. Na 2. Como é que eu vou fazer na 2? O Silvinho vem pra cá. Aqui, ó. 2 ou 3, Edu? Fala pra mim.
Ai, desculpem, gente. Olha o que você fez aí, ó, o que diz o Edu Petrelli. É que esse computador, ele é touch, Brasil. Peraí, ó, histórico. É mais fácil eu mandar pro Edu, né? Tão gênia. Desculpa, gente. Perdão. Foi uma seguidora, ela é muito ativa aqui nas redes. Espera que como eu consegui fechar tudo, eu consegui essa proeza, tá voltando ainda. Ó, aqui, ó. Foi aí. O nosso André Fernandes, que é um exemplo, né, de como essas coisas funcionam, né? Ele que agora está lá querendo investigar os acampamentos golpistas, né? O nosso André Fernandes usou as redes sociais, né, para me atacar. Eu não tinha me lembrado e, honestamente, eu também não sei, deputado, porque foi que eu te bloqueei. Certamente é porque o senhor não é muito honesto nas suas postagens. Mas, quando você puder, Edu, espelha, por favor, porque isso é de novembro de 2022. E aí ele diz o seguinte: agora, na CNN, a jornalista, que ele usa a aspa irônica, né, para dizer que eu não sou, Daniela Lima, fazendo um enorme malabarismo para dizer que os manifestantes são golpistas e que as manifestações são ilegais. Não sei porque a Daniela me bloqueou por aqui, porque o senhor mente e porque o senhor usa a mentira para atacar o jornalismo. Mas segue uma foto da manifestação que acontece agora em Fortaleza. Você está vendo aí na frente do quartel, em Fortaleza, isso é 2 de novembro, ou seja, Bolsonaro já tinha perdido a eleição e é o nascedouro dos acampamentos golpistas, é o nascedouro do 8 de janeiro. E tá aí, assim, a mentira é método mesmo, entende? Para dizer, não sei, porque tá dizendo, olha aí, é só gente de bem rezando, né? É só gente de bem rezando. Desse lugar, infelizmente, desse amontoado de gente, saiu um terrorista confesso, que tentou atear fogo num caminhão-tanque ao lado do aeroporto de Brasília durante o Natal, o feriado de Natal, já lá em Brasília, quando o acampamento golpista se preparava para a intentona final bolsonarista, que naufragou. É um pouco isso, né? Assim, é o tempo inteiro, o dia todo, gente de todos os lados, mas, de novo, né, em algum momento, a realidade se torna intransponível. Não é golpista, não é golpista, não é golpista, não é violento, é pacífico. São pessoas do bem, gente de bem. E aí você vê, tá todo mundo lá, com essa indumentária, quebrando tudo, defecando na mesa dos ministros, fazendo xixi na mesa dos ministros. É verdade, simplesmente, eu sinto muito. Foi ao vivo, vocês transmitiram. É isso, a realidade às vezes ela é intransponível. A de Anderson Torres, coitado, eu realmente falo assim, porque é muito difícil a situação dele. A resposta que ele vai ter de dar para a justiça é de uma gramatura que poucas vezes a gente viu no Brasil. E? Eu ia fazer só um complemento, porque... Claro que o vandalismo que a gente presenciou, essa tentativa de golpe, interessa a todos os brasileiros, mas se alguém que não mora aqui no Distrito Federal, quando olha, o que a polícia de Ibanez Rocha fez, o que Anderson Torres, que era secretário de segurança lá do DF, será que isso tem realmente a ver comigo? Tem um dado que eu acho muito importante de todos nós sabermos, né? E você que está nos assistindo, que não mora aqui, como eu, no Distrito Federal, lembrar, a Polícia Militar do Distrito Federal é a mais bem paga do país. E o dinheiro que paga a Polícia Federal do Distrito Federal vem de uma verba federal. Isso Polícia Militar. Polícia Militar, perfeito, desculpe. A Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Quando você pensa no policiamento e na Polícia Militar daqui, você tem que lembrar que todos nós, não só do Distrito Federal, mas de todo o país, custeamos a PM daqui. Existe uma razão para isso, porque uma das atribuições da polícia aqui no Distrito Federal é justamente proteger algo que é de todos, é a capital do país. Então, não é um problema de gestão e de gerenciamento apenas aqui do Distrito Federal. Tem um interesse nacional e essas coisas se cruzam. Por isso, tem que ser do interesse de todo mundo olhar para o que aconteceu aqui no DF. Lê, quer fazer um último arremate? Não, só esse exemplo que você mostrou do deputado André Fernandes, né? Enfim, dessa interação que ele tentou ter ali com você, mostra um pouco
talvez do porquê do prestígio do André Fernandes entre alguns deputados do PL, né? Porque, infelizmente, tem uma parcela da direita que entende que esse comportamento de ataque à imprensa, esse tipo de comportamento de usar a rede social para fazer barulho, para disseminar mentira, para incitar ataques à democracia, que é o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo, tem muita gente que, infelizmente, entende que esse é o certo. Daí, enfim, figuras como André Fernandes têm um respeito grande dentro do partido, o Nicolas Ferreira também, enfim, isso prejudica um pouco, para dizer o mínimo e parar por aqui, mas prejudica um pouquinho a nossa já combalida e sofrida democracia, Dani. O bom, gente, é que assim, né, como dizem, né, a verdade um dia aparece, né, e nesse caso ela veio de maneira estridente, sabe, assim, estridente. O tempo mostrou quem é que estava falando a verdade, né? Se éramos nós ou se era essa ala aí que se notabilizou por espalhar mentira, indefinidamente, né? Seja sobre saúde, seja sobre Covid, seja sobre manifestação pacífica que terminou com um quebra-quebra pró-golpe. Obrigada, gente. Já volto com vocês.